Enquanto eu voltava de viagem, eu ouvi a mensagem que a profetisa ministrou na última quinta-feira agora. E enquanto eu estava dirigindo, o Senhor falava muito claramente comigo, falando: filho, é necessário que haja dissensão. Porque foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram diante do rei. Eles criaram uma dissensão quando eles não se prostraram para o ídolo daquele rei. E a Bíblia diz que é necessário que haja dissensão para que a verdade se manifeste. E nisso o quarto homem se revelou na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas algo me chamou a atenção na mensagem durante a leitura, que aqueles três homens eles foram lançados na fornalha com as mãos atadas. E quando é que Deus entra na fornalha conosco? Quando já não tem mais o que nós fazemos, quando já não tem mais como nós nos movermos, aí o Senhor entra e Ele brada. Então existe uma parte em que nós temos que fazer. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que gerar a dissensão. E o interessante, irmãos, que quando nós geramos a dissensão, a Bíblia diz que o semblante do rei ficou como? Endurecido. E é isso que acontece muitas vezes quando nós estamos aqui na frente ministrando a palavra, ou quando alguma pessoa vem e conflita a gente. Você pode ter certeza que o primeiro impacto, quando nós olhamos para os rostos, nós começamos a ver rostos duros, semblantes fechados, porque esse é o maior sinônimo de que nós em algum momento edificamos um ídolo e queremos que o nosso próximo se prostre àquele ídolo. Por isso que o sonho ele traz uma revelação de coisas que estão acontecendo, sudecaia, ridecou, manai, decantas, dentro da igreja, e o Senhor quer muita atenção de todos, porque, por favor, não endureçam o rosto, se porventura a interpretação do sonho conflitar condutas nossas, conflitar condutas que nós temos edificado ídolos e Deus está querendo destituir esses ídolos. Porque esta revelação desse sonho, ele é concernente à mensagem que foi ministrada sábado. Então, por favor, ela vai contar o sonho, e eu vou explicar tintim por tintim do sonho. E eu gostaria que todos prestassem atenção, porque o sonho vai nos ensinar como é que nós devemos prestar um culto diante de Deus. E tem coisas que o Senhor quer lapidar no nosso meio. Tem coisas que Deus quer refinar, para que Ele possa trazer aquilo que Ele prometeu, irmãos. O testemunho já tem que começar com aqueles que já têm mais tempo dentro da casa do Senhor. Então presta atenção no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Amém. O sonho era um dia de culto. Tinha muita gente dentro da igreja. E o pastor estava aqui no altar acertando alguns detalhes com o pregador da noite. E enquanto ele conversava com o pregador disse para ele assim: hoje a mensagem vai ser forte e tem gente que vai fazer cara feia, porque é um assunto que a igreja não gosta muito de ouvir. Nisso eu saí dali da frente e eu fui até a mesa de som para terminar de acertar o som, porque a gente já tinha deixado tudo pronto um dia antes. Então eu fui ali fazer só ajuste de volume e essas coisas. E quando eu cheguei na mesa de som, todos os cabos da mesa estavam desligados e danificados. E não tinha como ser usado o som aquele dia no culto. E aí eu acordei. Amém, irmãos? Presta atenção nisso. Nós aprendemos no sábado, na mensagem ministrada, que para a comunicação ser perfeita, é necessário 5 ingredientes. É necessário o emissor, é necessário o receptor, é necessário a mensagem, é necessário o código da mensagem e é necessário verificar as questões de ruído.
2 detalhes aconteceram nesse sonho, talvez ela não se lembrou. A mensagem que ia se ministrar daqui dentro era uma mensagem que falava sobre o dinheiro. Por isso que as pessoas iam olhar de cara feia. Por que o dinheiro? É porque quer falar do dinheiro especificamente? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Então logo é uma mensagem que mexe aonde, meus amados? Na raiz. E toda vez que Deus usa os teus vasos para mexer nas nossas raízes, como tentou, Deus usou Sadraque, Mesaque e Abidnego para mexer na raiz de Nabucodonosor, que era a idolatria. Nós sabemos que o amor ao dinheiro não deixa de ser uma espécie de idolatria, até porque Nabucodonosor edificou uma estátua do que? De ouro. Assim como Nabucodonosor fechou a cara, assim também no sonho Deus mostrava que as pessoas iriam torcer o teu semblante. Mas por quê? Porque iria existir uma dissensão, a mensagem iria conflitar. E teve mais um detalhe no sonho, que talvez ela não se lembrou na hora de contar, que chegava uma pessoa na mesa, e uma pessoa que estava manifesta de demônios, e ela dizia que, com um rosto sinistro, que ela havia feito aquilo. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, presta atenção, para a comunicação ser perfeita, primeiro começa pelo mensageiro. O mensageiro que vai pregar, ele tem que usar o código correto. E nós já aprendemos que o código correto são as escrituras. Deus fala através da tua palavra, fala através de sonhos, de profecias e de visões. E a mensagem estava pronta e tudo estava pronto. Porém, nesse meio do caminho existiu algo que interrompeu o receptor de receber a mensagem. Algo desligou Sudecaia, Ridecou, Manai decantas, o elo, ou seja, o cabo que liga quem está informando, quem está mandando a mensagem com quem está a receber. Então a primeira coisa que Deus está dizendo para todos nós, a igreja está desligada. E quem desligou foi o dia. Quando a gente fica aqui batendo, temos que adorar Deus de corpo, de alma e de espírito. Isso é estar ligado na mensagem. Porque se eu não estiver ligado na mensagem, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo de número 23 ao 24, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me envia. Então a primeira coisa, quando eu estou desligado dentro de um culto, irmãos, eu estou dando o maior sinal para Deus que eu não amo Ele. Não adianta levantar a mão aqui e ficar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te venero, se eu estou desligado na palavra. Porque aqueles que amam o Senhor, ouve a tua palavra e pratica. Quer mostrar para Deus que ama, meus amados? Não precisa ficar falando, não. Fica ligado na mensagem que Deus está dando. Não deixe o inimigo desligar. Não deixe o inimigo tirar a tua atenção. Não deixe o inimigo tirar a nossa atenção. Se estivermos ligados e depois praticarmos, esse já é um sinal de que nós amamos a Deus. Por quê, meus amados? Olha o que diz esse texto que está em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Se está desligado, eu vou produzir fé, irmãos? Não, por quê? Porque eu não estou dando ouvido à palavra de Deus. E olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, se eu estiver desligado nas horas do culto,
No momento da mensagem, esse é um sinal de que eu não amo a Deus, e esse é um sinal de que eu não tenho fé, e que eu estou desagradando ao Senhor. E esse espírito entrou dentro da igreja, tá? Isso me preocupa. A primeira coisa que ele fez, ele desligou o cabo, mas ele não se contentou só com isso. Ele também foi lá e fez o que com os cabos? Ele danificou. Quando se danifica os cabos, irmãos, a hora que está ligado, a primeira coisa que esses cabos começam a gerar são ruídos. Então a primeira coisa que Deus quer fazer dentro da igreja, Deus quer uma igreja ligada do começo ao fim na palavra de Deus, uma igreja que o adore de corpo, de alma e de... Segundo, os cabos não podem estar danificados, ou seja, não podem ter ruídos. Quer ver exemplos de ruídos, irmãos? Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao número 2, diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas. Quando eu estou dentro da igreja e fico conversando com o irmãozinho do lado, ruído. Quando eu estou dentro da igreja, levanto, vou para o banheiro, levanto, vou beber água, levanto, vou fazer isso, levanto, vou para fazer aquilo, ruído. Porque quem está levantando e indo fazer, irmãos, está desligado. E quem está ligado começa a absorver todos esses tipos de ruídos. Quando vê um som de um carro que passa alto, o que é isso? Ruídos. Então eu quero trazer aqui exemplos diante da igreja, para que a gente venha fazer um diagnóstico e saibamos entender se o meu culto, ele glorifica a Deus, ou se o meu culto é um ruído, ou se no meu culto tem um ato idolátrico. Então vou pegar exemplos. Utilizar celular dentro da igreja, o que é isso? Quem está mexendo está ligado, irmãos? Desligado. O diabo tirou a atenção, desligou. E quem está do lado vendo aquilo está recebendo aquele ruído. Quer ver um outro exemplo? Uma criança chorando, é um ruído ou é um louvor para Deus? Olha o que diz a palavra de Deus, presta atenção. Mateus capítulo de 21, versículo número 16 diz assim, ó: e disseram-lhes: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Presta atenção. Quando o meu filho fica andando para a igreja, para um lado e para o outro, ruído. Mas se eu der uma palmada nele e falo, senta aqui, e ele começa a chorar, esse choro sobe para Deus como um louvor, porque eu estou educando o meu filho no caminho que ele deve andar. Eu posso permitir o meu filho, irmão, ser um ruído dentro da igreja, ou eu posso permitir o meu filho ser um louvor dentro da casa do Senhor. Eu posso ser um louvor dentro da casa de Deus, ou eu posso ser um ruído dentro da casa de Deus. Quer ver outro exemplo disso? Uma pessoa que se levanta na igreja e dá glórias a Deus, é ruído isso, irmãos? Não, isso glorifica a Deus. Isso não é um ruído. A Bíblia diz: em tudo dai glórias. Quando eu vejo dentro da igreja, por exemplo, pessoas caladas, ela não faz ruído nenhum, mas também não glorifica. Você sabe o que é isso? Conduta idolátrica. Tem boca para falar, mas não falar. Continuando, mais ainda, quando eu vejo pessoas separadas, pessoas, igrejas, pegando crianças, levando para um canto, entregando na mão delas lápis de cor, brinquedinho para ficar brincando. Aí eu te pergunto, as crianças estão ligadas no culto? Estão desligadas. E muitas vezes o que está acontecendo lá no meio ainda gera ruído no meio da igreja.
O que Deus está requerendo de mim, o que Deus está requerendo de você, é que nós saibamos o que é que nós estamos fazendo durante o culto. Esse espírito entrou dentro da igreja, e no nome de Jesus ele vai sair. Só que para ele sair, ele vai depender de mim, depende de você. Depende de eu fazer o meu papel de pastor, o meu papel de ovelha e o meu papel de adorador. E depende de vocês fazerem o papel de vocês, de ovelhas, de adoradores e de pastores, como estão falando aqui. No nome de Jesus, irmãos, me ajudem. Pastor, mas a mensagem, ela é dura. É nessa hora, é nessa mensagem que vai mexer na raiz, irmãos. É aí que o inimigo quer ir desligar o cabo. É aí que o inimigo quer ir colocar o ruído dele. Porque ele sabe que se o fundamento for santo, sudecaia, ridecol, manai decantas, a árvore inteira ela é santa, diz a palavra de Deus. Então tem mensagens, irmãos, que é mais suave, e nós devemos comer delas, porque faz parte do banquete do Senhor. Mas tem mensagens que vai mexer nas nossas raízes, nos nossos fundamentos ruins de vida, e é ali que o inimigo não quer que a gente mude. Por isso eu peço a todos, tu mãe, educa o teu filho no caminho. Meu filho pode chorar? Pode. Ele pode rir? Pode, irmãos. Ele pode dar glória a Deus? Pode. Mas cuidado para ele não ser um ruído dentro da casa de Deus. Todos aqui sabem como devem. Abre a boca, não fica quieto. Pelo amor de Deus. A igreja, quando ela dá glórias ao Senhor, porque a Bíblia manda a gente dar glória em todo tempo, o céu se abre, irmãos. Deus derrama da tua Shekinah, porque Ele está ouvindo uma igreja que está o adorando. Então que nós saibamos, cada um com seus respectivos família, o nosso papel dentro da igreja, no nome de Jesus. Está clara a revelação desse sonho? Por favor, me ajudem, me ajudem. Nós vamos exercer o amor que tudo suporta? Sim, mas é necessário sermos educados, para que em todo o tempo fiquemos ligados, e para que as nossas ações dentro da igreja não sejam ruídos e tampouco atos de idolatria, mas que glorifique o nome do Amém. Então essa é a primeira parte. Amanhã vai chegar um monte de gente aqui. Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a gente sabe como educar as pessoas. A gente sabe ensinar para elas. Porque o papel do emissor, irmãos, é buscar o azeite puro para ele ser uma lâmpada que resplandece dentro da casa. Então se a mensagem for ruim, aí não adianta mais nada, o que tem embaixo fica tudo ruim, irmãos. Mas se a mensagem é boa e ela mexe no fundamento, saiba que o inimigo vai usar desses artifícios. E nós temos que saber explicar para quem está chegando novo o que é um ruído, o que é um desligamento e o que é um ato idolátrico, boca fechada, idolatria, tá? Então, pelo amor de Deus, quem tem boca, louve ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?